Vocês conseguem ver a imagem? Sim, sim, eu conseguindo perfeitamente. Tá, então tá bom. Me falem sempre por áudio, tá bom? Porque quando a gente espelha aqui a imagem, eu não consigo mais ver o chat, não consigo mais ver nada, tá bom? Tá, então bora lá, bora começar. Deixa eu só verificar aqui se realmente está gravando a tela. Hoje é o nosso último tema, tá? A nossa última aula síncrona e, na verdade, a nossa última atividade da disciplina, né? Então, amanhã as provas de vocês já vão ser liberadas e na aula de hoje também não terá atividade extra, tá? A gente finaliza aqui com o tema do nosso último tópico, né? Que é a parte de resíduos, mas nós vamos falar especificamente sobre a agricultura 4.0 e o impacto dessa para nossa para essa produção de resíduos, né? Como vai impactar. Mais uma vez eu vou pedir para voltar, eu vou voltar aqui porque deixa eu verificar se o meu áudio tá sendo gravado. Tá, agora eu acho que tá ok. Enfim, eu vou falar de novo, porque pode ter sido que meu áudio não tenha saído para gravação. Depois eu vou editar. A gente vai finalizar hoje, tá? Com o nosso último tema, que está dentro do tópico de resíduos. Nós vamos falar especificamente da agricultura 4.0 e essa agricultura, essa utilização de tecnologia na otimização dos processos e na redução desses resíduos que são produzidos, né, que vocês já viram aí na parte teórica, né, a gente vai ver aqui um pouquinho na prática, mesmo sendo online. E o que é essa agricultura 4.0? Ela vem contribuir com a redução do consumo de água, de fertilizantes, pesticidas, né? Esse material todo que a gente usa aí dentro da agricultura, que são materiais que vão produzir resíduos, né? Que não são, algumas vezes não são reutilizados, e mesmo que sejam reutilizados, muitas vezes não são destinados aos locais corretos. A gente fala um pouquinho também aqui da parte de fatores, né? Meu Deus, esqueci a palavra. Recursos naturais, né? Que hoje estão aí escassos, né? Muito difícil. O nosso clima também tem mudado bastante e tudo isso é, é, é resultado, né, de diversas coisas aí que nós humanos estamos fazendo de forma incorreta e que vem afetando, né? A água, ela tá em alguns locais, né, é muito difícil que as pessoas tenham água, então o uso dessa água, quanto mais ele for preciso, né, dentro das nossas áreas de produções e usados de maneira correta, em menores quantidades, sem desperdício, melhor para a gente. E essa agricultura 4.0, ela vem auxiliar a gente nesse sentido, né? Com a tecnologia que vem nos auxiliar para que a gente tenha redução de resíduos e venha aumentar a nossa produção, né? Que a gente tenha uma maior produtividade dentro das nossas áreas de produção. E isso acontece também nas áreas de frutíferas. E aí a gente tem uma imagem aqui, né, que fala um pouquinho sobre essas conexões, né, esse mundo aí da internet, o pessoal que trabalha com sistemas de informações. A gente tem esse curso também, né, dentro de universidade rural aqui no nosso estado. E a gente pode ver muito aí que as pessoas vêm criando aplicativos, né, vêm criando esses aplicativos com informações agrícolas que venham facilitar a vida do nosso produtor.
mesmo que não seja 100%, mas hoje também é muito comum a gente ver que as comunidades rurais elas têm acesso à internet. E por que não usar essa internet, esses aplicativos, essa tecnologia a nosso favor? Né? Nessa imagem aqui a gente tem uma área de grande produção, provavelmente de grãos, né? Mas que retrata aqui a agricultura como um todo. E a gente pode ter um pouquinho dessa noção, né? De tudo estar ligado. E a gente acabar ganhando tempo e aumentar a nossa produção de forma eficaz usando esse recurso da internet e a tecnologia a nosso favor. E aí, quais são os desafios que hoje a indústria da agricultura ela tem para o seu desenvolvimento, né? Para o seu andar? E a gente fala, e principalmente isso acontece na cadeia das frutíferas, né? Nós sabemos que muitas frutas, além da exportação do fruto in natura, a maioria das plantas frutíferas, elas passam por processos industriais para que essas frutas, né, saiam para o mercado, em forma de polpa, de suco e sorvete, creme, entre outros fatores. Então, passam por processos industriais que necessitam de recursos tecnológicos, né? E o que vem sendo o desafio para essa produção, né, agrícola e para essa indústria da agricultura? O crescimento demográfico, né, o crescimento populacional, onde a gente precisa ter uma maior produção para sempre estar acompanhando essa demanda, né? Quanto mais pessoas nós temos, nós precisamos ainda mais de alimentos para que essas pessoas possam sobreviver. A limitação dos recursos naturais, como eu falei para vocês anteriormente, né? A água, o próprio solo, né? Com o uso inadequado, a gente vem perdendo a qualidade desse solo. Então, a gente vai perdendo esses recursos naturais como um todo, que são de grande importância para a agricultura. As mudanças de clima, né, para quem mora aqui na região, sabe disso que nesse ano de 2021 nós não tivemos um ano comum, né, principalmente para a agricultura, que nesse período trabalha com irrigação. Por um lado, né, não foi ruim, principalmente para os pequenos agricultores, que muitos não têm recurso para fazer uso desse processo de irrigação. Então, a gente teve chuva praticamente o ano inteiro, com períodos bem curtos de estiagem. E a gente também tem a parte de desperdício de alimentos, né? A gente acaba perdendo aí frutos nas árvores, porque não tem esse controle total, né, de estar... Quem tem produções um pouco maiores, né, nem sempre consegue acompanhar toda a sua área de produção e acaba também tendo desperdício desses alimentos que acabam estragando, né, na própria área de produção. Não que não volte para o campo, né, que está ali, é um ciclo que acontece, mas foram áreas planejadas para ter produtividade. Então, essas frutas deveriam chegar à mesa dos consumidores. Letícia, tem gente pedindo para entrar aí. O Leandro está pedindo para entrar aí. Tá, deixa eu sair aqui para poder... Só tinha uma pessoa pedindo para entrar. Verifica isso, tem mais alguém? Pede para pedir logo antes de eu voltar, por favor. Certo, agora? Certo. Deu certo. Vocês estavam me ignorando, não queriam que eu participasse da aula, era? É porque depois que eu começo a apresentar aqui, eu não vejo mais a tela, aí não tem como aceitar. Vocês queriam me excluir, fala a verdade. Tá, então bora lá continuar, né? Então deixa eu falar de novo para vocês. O nosso tema hoje ele é bem curto. A gente vai finalizar hoje, então a gente não tem aula extra, não tem atividade extra. Aceita o Leandro aí, que ele tá querendo entrar, faz hora. Deixa eu voltar. É porque não tava aparecendo aí, por isso que eu pedi, mas eu acho que já foi agora. Já foi, muito obrigado. Já foi, muito obrigado. Então a gente está falando aqui, né, estava falando com os meninos anteriormente sobre a agricultura 4.0, né, que é aí a tecnologia que a gente tem a nosso favor. Eu vou voltar aqui esse slide para que vocês possam acompanhar a aula, né, com um pouco mais de sentido.
Então, a gente estava falando, né, antes de vocês entrarem, sobre os desafios que a indústria da agricultura, principalmente quando a gente fala de frutíferas, né, que a nossa matéria-prima passa por processos de industrialização para que chegue ao mercado, vem passando por alguns desafios, né, que é o crescimento populacional, as limitações dos recursos naturais, as mudanças climáticas e o desperdício de alimentos em áreas de produção. E aí, a gente tem aqui a agricultura 4.0, né, as principais inovações dessa agricultura, e eu trago aqui para vocês três principais inovações que vêm contribuir principalmente na cadeia de frutíferas, né, e que a gente já tem esse conhecimento aqui, já tem a utilização das mesmas aqui na nossa região, para que a gente possa trabalhar, né, de forma mais representativa. A gente tem a agricultura de precisão, né, desde que o GPS começou aí a atuar, e a gente sabe que hoje é possível aí via internet a gente encontrar locais que a gente nunca foi, conseguir até, né, através de aplicativos, visualizar algumas áreas de produção sem precisar estar lá, né, fisicamente. Então, essa agricultura de precisão aí através do GPS, ela vem ganhando seu espaço, né? Produtores conseguem acompanhar as suas áreas, os seus locais de produção, as pessoas que estão em campo, né, conseguem também facilitar aí a sua vida com essa agricultura utilizando esses recursos tecnológicos. E nós temos a utilização de drones, né, que é algo que já é bem comum aqui na nossa área. Antes era muito difícil, quando o pessoal via um drone, né, aí no céu, ficava todo mundo correndo, meu Deus, que é isso? Mas hoje já é bem comum, a gente já vê os drones não apenas cobrindo eventos de festas, mas já vê os drones aí sendo utilizados, né, por produtores para que tenham controle sobre as suas áreas. O drone é uma espécie, né, é um aparelho, na verdade, desculpa, aéreo, né, que faz a captação de imagens precisas. Ele é controlado, né, por um aparelhinho aqui embaixo, conectado a um aparelho celular ou, né, outra ferramenta que a pessoa que está fazendo a utilização desse equipamento, né, fica controlando a imagem que ele quer, a localização, né, e tudo isso também, às vezes, ele depende do auxílio de um GPS, mesmo que o GPS esteja conectado a esse celular. Então, né, não deixa de ser também essa agricultura de precisão. E esses drones fazem captação de áreas de produção, tanto na colheita, né, manejo da área de forma geral, e eles vêm fazendo esse auxílio. Então, com o drone, a gente consegue, né, celularzinho está bem aqui, ele consegue ter imagens de áreas de produção e a gente consegue ter uma visão mais geral e consegue também economizar, né? Porque quando a gente vai para um campo desse, geralmente você não vai andando porque você não consegue contemplar toda a área e é muito cansativo, né? Então, você usa de carros e motos para isso. E você acaba também, né, poluindo aí essa área quando você vai para lá, precisa utilizar carro, utilizar moto, você também tem um custo maior, porque você precisa de combustíveis para chegar até lá. Então, essa utilização, né, desses recursos, quando relacionadas a parte de resíduos, também está aí conectada nessas áreas, né? Você consegue otimizar o seu tempo, consegue economizar, né, nessa parte de combustíveis, acaba também ajudando na não poluição do ambiente, quando você precisa desses veículos para ir até o local, e consegue, né, ver aí toda a sua área de produção. Então, a utilização de drones, né, ela vem aí trazer 6 benefícios para a gente, né? Análise do campo e do solo. Com um drone você consegue subir, descer, olhar toda a área, o volume de uma planta, então você consegue ter imagens precisas, né? Essa análise de campo. Na hora da plantação de sementes também é algo que ajuda bastante, porque você consegue ter esse controle também auxiliado por outros aplicativos que existem, né? Aí podem estar conectados, vai depender muito
do tipo de trabalho, de contrato que o produtor tem, e da equipe técnica que vai auxiliar ele com isso. A pulverização de culturas também pode ser, aí, com o auxílio do drone, né, ser controlada. E o monitoramento da cultura, de forma geral, né? A irrigação, principalmente. Então, quando a gente tem um controle de irrigação, a gente consegue ver lá se tem alguma área que não está jogando água de forma adequada na planta, se está entupido, se não está, se você tem equipamentos quebrados, né, que já não estão mais ali fazendo o seu trabalho de forma correta, então você acaba diminuindo o desperdício de água, porque até que você fosse lá para visualizar isso ia demorar, ou mesmo você não ia conseguir ver isso de forma mais precisa, então acaba desperdiçando água, ou mesmo a água sendo colocada ali no campo, mas não sendo utilizada pela planta. Isso também acontece com a parte de nutrição das plantas, né? Então você consegue ter uma avaliação da saúde da planta, você consegue visualizar as características dela. Quando a gente falou, né, no fórum, que estava aberto até ontem, aquelas características que o produtor falou para que a gente solucionasse o problema dele, talvez ele não tenha ido a campo visualizar. Ele pode ter feito essa visualização através de imagens de drone. Tem um errozinho de digitação aqui, que agora que eu vi, mas passou. Então, a gente usa, né, do drone para que a gente consiga estar monitorando essas culturas, essas áreas e fazendo todo esse controle, né? Então, é um auxílio que a gente também vem trazer a redução de resíduos, né, que não são reutilizados pela planta de forma beneficente, né? Vai acabar poluindo a nossa área. E aqui eu trouxe uma imagem, né, que é de um amigo que estava disponível aí nas áreas dele de divulgação. É um pomar de citros aqui, e a gente consegue visualizar que nessa área que a gente tem plantas sem vida, né, aqui na área. A gente tem plantas com uma coloração bem evidente aqui, né, então a gente consegue ver aqui nessa linha, mesmo que de uma forma um pouquinho mais longe, que a gente tem plantas perdidas nessa área. Então, não foi preciso o produtor ir até lá para que ele soubesse disso, ele já consegue ver daqui e solucionar o problema. Nessa próxima imagem, né, ele traz aqui um zoom dessa área aqui, onde a gente vê que faltam aqui, a gente tem a ausência de plantas, né, só aqui nesse período, nessa área, pequena área, a gente tem quatro plantas que foram perdidas, né, que já eram ali esperada a produção dessas plantas, e que se ele não conseguisse visualizar, não ia conseguir ver tudo isso, ele já ia perder e depois não ia entender. E com o auxílio do drone, ele já consegue verificar que ele perdeu essas plantas, ele procura soluções, né, para isso, já vai tentar fazer um plantio novo, né, colocar uma planta nova, ou mesmo ele já vai estar ciente de que ele não terá essa produção que ele esperava. Fora isso, a gente também tem o compartilhamento de alimentos, né? A gente sabe que existem aí diversos aplicativos que já foram criados para venda de produtos, né? Então, esse compartilhamento ele não precisa apenas ser doação. Às vezes, pequenos produtores hoje, né, eles já usam aí, já tem internet nas suas propriedades rurais, e eles já usam aplicativos de mensagem, né, e outros aplicativos de divulgação da sua produção. Então, eles já conseguem vender esses produtos, conseguem compartilhar, né, trocar alimentos dentro das suas próprias comunidades ou em outras áreas. E aí, esses equipamentos, né, essa agricultura aí da tecnologia, ela vem auxiliando a gente em alguns fatores. É óbvio que também, se você não souber usar de forma correta, ela pode trazer prejuízos, problemas, né? Tudo isso é necessário que você tenha acompanhamento técnico, é necessário que você tenha profissionais adequados, né? Existem muitos cursos aí para que esses profissionais estejam se capacitando e trazendo qualidade, né, para a utilização dessa agricultura e para que ela seja benéfica e tenha o sucesso da nossa produção. Então, o nosso conteúdo era esse hoje, né? Falar um pouco sobre essa tecnologia e da otimização desses processos e da redução desses resíduos.
Fora isso, né, falando de resíduos de forma geral, a gente não tem só resíduos que não são utilizados, né, pela planta no nosso processo, né? A gente tem aí resíduos vegetais também que são produzidos, né, dentro das nossas áreas de produção, principalmente de frutíferas. E a gente pode citar algumas coisas aqui, né? A exemplo, né, a gente tem aí na produção de cacau, produtores de cacau, eles têm a amêndoa como seu principal produto. E a polpa, né, que sai aí dessas amêndoas, às vezes ela é desperdiçada. E nós temos aí produtores que reutilizam essa polpa, né? Eles fazem um processo caseiro mesmo, né? Artesanal, aonde eles utilizam dessa polpa para fazer biofertilizantes, né? Tem aí um pequeno processo e acabam depois levando esse material de volta para campo e sendo utilizado como biofertilizante. A gente também tem na produção de coco, né, a casca do coco, aí que é produzida, né, em grande escala, né, muito coco, e é utilizada apenas a água e aquela carne branca do coco, né, então a casca ela não é utilizada pela indústria do coco, e essa casca ela vem, né, ser utilizada como material nas áreas de viveiro, né, de plantas cítricas, muito utilizado também. As nossas cascas de laranja, né, que são, depois que é tirado o suco, elas são utilizadas para outros processos também. Inclusive tem uma reportagem de uma universidade que utilizou o bagaço da laranja e está utilizando para uma pesquisa, para pesquisas relacionadas à saúde, né? Então, todos esses resíduos que são tirados também das nossas frutas, né, após a utilização daquela matéria-prima principal, são reutilizados depois para outros fatores. Então, é muito importante que a gente sempre tenha conhecimento sobre esses resíduos, né? Como reduzir aqueles que não são benéficos para as nossas áreas de produção, como utilizar de forma eficaz aqueles que têm outro destino aí que venham a nos beneficiar, tá? Então, deixa eu só encerrar a gravação aqui.